Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e este é o canal Emildo Coutinho, o escritor. Pessoal, ontem foi um dia bem, assim, meio melancólico, assim, às vezes a gente não está se sentindo bem, por motivos diversos, né? Aí eu pensei, sempre penso, bom, alguma coisa boa acontece e daí muda o nosso sentimento, o nosso humor. Principalmente quem dá aula, você chega na escola cheia de vida, de histórias rolando, acontecendo, e eu tinha dado aula de manhã, né, deu uma melhorada, e à tarde eu fui para uma outra escola. Isso foi, não sei que dia que eu vou postar isso, mas foi, talvez poste hoje, na terça, mas foi ontem, segunda-feira, né, e à tarde eu fui para uma outra escola. E eis que daí eu levei a turma para o laboratório de informática, né, para a gente fazer o Inglês Paraná, uma plataforma de inglês, e a professora da biblioteca me chamou, e assim, recentemente eu doei 2 de meus exemplares do meu livro, Jamais Terás um Dimas der Almum, para as 2 escolas nas quais eu dou aula, essas 2 escolas mencionadas. E essa professora dessa escola, eu vi que ela realmente, assim, gostou, né? Me ligou perguntando a editora, confirmar a editora, se era romance, onde que ela classificaria e tal, então ela manteve um contato. E sempre fazendo perguntas se eu recomendaria para o ensino fundamental, para o médio e tal. E daí ela me chamou por 2 motivos. Primeiro, porque eles estavam descartando da biblioteca alguns exemplares de livros, como esse do João Ubaldo Ribeiro, A Casa dos Budas Ditosos. Este aqui é por causa de gravuras eróticas, né? Tem aqui algumas gravuras e ela pensou até em tirar essas páginas, mas ela falou que não ia dar certo, né? Ia ficar, enfim, mutilar o livro. É por conta dos pais, mas daí ela foi ler também, né? Antes de tirar as gravuras, ela foi ler, ela viu que também o texto não ia agradar os pais. E esse aqui, Somos Pedras que se Consomem, é um romance de Raimundo Carreiro. Esse por conta da capa, mas também a linguagem. Sempre, né, tem alguma coisa com a linguagem. Tem uma mulher nua, um seio ali, a menina disse que perguntou, mas pode isso na capa? E esse aqui foi por causa do título apenas, Os Estupradores. É uma tradução, né, de Harold Robbins, um clássico assim dos best-sellers, né, Harold Robbins. Em inglês o título é The Piranhas, mas enfim, ela acabou descartando vários outros livros e perguntou se eu queria. Eu falei, professora, você falou com a pessoa certa. Então ela descartou esses por conta dos pais, né, que acham que não é apropriado para o filho, e alguns que estão velhos, ó, inclusive da Clarice Lispector, Um Sopro de Vida, daí ela repõe, e do Orígenes Lessa, O Edifício Fantasma, literatura infantil. Eu nunca li literatura infantil do Orígenes Lessa. Enfim, saí com uma caixa de livros, alguns velhos que eu preciso dar uma ajeitada. Essa questão dos pais é uma pena, né? Porque, enfim, eu desde criança eu sempre soube separar as coisas. Eu nunca me escandalizei com cenas eróticas, assim, porque eu sempre colocava nos contextos devidos, né? Eu acho incrível isso. Em relação a isso, veja bem, um livro como Cantares de Salomão da Bíblia, a igreja da qual faço parte, a Congregação Cristã, a gente acredita na palavra revelada, né? Ali na hora é lido uma parte da Bíblia e pregado. Eu lembro minha cunhada perguntando por que nunca Deus revela partes de Cantares de Salomão, aquelas partes mais picantezinhas, assim. Claro, ali tem toda uma simbologia, metáfora, né? O amor de Cristo pela igreja, o amor de Deus por o seu povo Israel. Mas também tem o amor erótico de um homem por uma mulher, não podemos negar. Mas enfim, depois eu fiquei sabendo, através de um seguidor aqui do canal e leitor, que se questionou muito se entraria no cânone esse livro ou não, por ele ter esses aspectos, né, mais assim, sensuais e sexuais, digamos. E vamos ao Dimas Drauman. O que aconteceu? Essa professora, para incentivar a leitura, ela dá dicas
sobre um livro, sobre um autor, os alunos vão lendo ou procurando, eu não sei como funciona, eu sinceramente não entendi. Eu só sei que quem ganha, ganha uma cesta ali com algumas guloseimas, algumas coisas, bem bonita lá a cesta, fica lá divulgado, que aluno meu chegou e falou, professor, eu ganhei a cesta, mas o fato é que para ganhar tem que ler bastante, e daí o livro do mês, algo assim, enfim, envolvido nesse projeto dela é o Dimas Drauman. E daí ela me chamou e perguntou, professor, você garante que não vai ter problema para o ensino médio esse livro? Eu falei, não, tem alguma linguagem, alguma coisa aqui, mas nada desapropriado, tem palavrões, que alguns personagens, enfim, não tem como quem escreve, a gente não fugir de uma realidade, seria assim muita falta assim de criatividade, ou melhor, de retratar uma realidade. Não é isso que vai determinar se a obra é boa ou não, inclusive livros eróticos, assim, enfim, claro que tem a época certa de ler, claro que tem, mas combater isso eu acho uma pena. Eu acho uma pena, claro que ela poderia ali, ela separar, ela controlar isso, mas é difícil, às vezes algum pai pode saber, alguma criança pega, mas sempre ela que fica, enfim. Estamos vivendo uma época de muita censura à literatura nas escolas, é uma pena. Eu acredito, como cristão, como escritor, como professor, que bom seria orientarmos os filhos para que eles saibam separar as coisas, assim como é nesse contexto, né, cristão ali, eu falei do Cantares de Salomão, ou, enfim, outras coisas. Ninguém nunca me orientou, para ser bem sincero. Eu fui vendo, né, sabendo diferenciar e colocar cada coisa no seu lugar. Desde criança, eu nunca fui aquele que, tipo, se preocupar com as novelas, estarem mostrando coisas inapropriadas, porque eu pensava sempre estar inserida no contexto, não é do nada assim. Sempre tem relação com a história. Claro, tem que ter, vocês estão me compreendendo? Tem que ter uma classificação ali, a recomendação. Mas censurar, eu creio na educação. Olha, veja bem, não é apropriado, olha, se você está preparado, explicar as coisas. Entendeu? E daí, claro, que descamba também na questão da educação sexual, que precisamos ter. Precisamos ter cada vez mais educação sexual nas escolas, para prevenir uma série de problemas acarretados por isso. Agora não, se coloca ali cegamente uma censura, proíbe aquilo que eu sempre digo nos meus vídeos, eventualmente. Se cria um filho, uma filha dentro de uma bolha. Um dia essa bolha vai estourar. Um dia vai acontecer algo. Bom seria que não, mas pelo que eu tenho visto, sempre é isso. Nos vemos na próxima e até mais.